Você não está preso na sua vida. Você está preso em quem você se tornou. E por mais que você tente mudar, você sempre acaba voltando para o mesmo lugar, para os mesmos hábitos, para as mesmas ações, decisões, reações, erros, sentimentos, emoções. Você volta para a mesma vida. Sempre você começa motivado, você até começa com aquela vontade, você começa a fazer as coisas que você definiu que você iria fazer, que você decidiu que iria fazer, mas você não consegue sustentar isso por muito tempo. Você acaba voltando para os padrões anteriores, para os velhos hábitos. E você, queira ou não, vive a mesma vida diariamente. Todos os dias a sua mesma vida. Parece que você está preso numa vida. Quando você menos percebe, um dia é igual ao outro, dia após dia. E você fica frustrado, porque parece que você não consegue escapar dessa vida por falta de disciplina, por falta de foco, por falta de força de vontade. Mas não é isso. Existe um padrão dentro de você que você construiu, que faz com que você repita essa mesma vida todos os dias. E toda vez que você tenta escapar, esse padrão funciona como uma força que te puxa de volta para a vida anterior. E enquanto você continuar com isso, nada do que você faça vai fazer com que você mude de vida. E o mais estranho é isso: você reforça esse padrão diariamente, sem perceber. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. Então você decidiu que vai mudar de vida, que vai mudar os seus hábitos, os seus costumes, né? Vai adotar uma rotina. Você foi lá e pesquisou rotinas matinais excelentes, né? Ótimas rotinas para se fazer antes de dormir, rotinas noturnas. Você se informou, você definiu para você: eu vou mudar de vida, eu vou adotar novos hábitos. E preste atenção, no começo você até consegue sustentar durante um pouquíssimo tempo esses hábitos, essa sua nova rotina, mas você acaba voltando para a vida anterior. Esse cara aqui é você, tá? Esse cidadão aqui, com as mãos na cabeça assim, ó. Esse cara aqui é você. Você, e esse círculo é a sua vida, certo? Esse é você e esse círculo é a sua vida. Então você quer acessar essa vida aqui, cara, uma nova vida. Você quer ter novos relacionamentos, você quer melhorar a sua espiritualidade, você quer melhorar as suas finanças, encher o bolso de dinheiro. Só que você não consegue sair dessa vida para vir para essa, cara. Algo está te impedindo, algo está te bloqueando. Parece que tem uma parede, parece que você vai conseguir atravessar, mas algo te puxa de volta. Você está preso a uma vida anterior. É ou não é? Não parece isso? Não parece isso que você está vivendo hoje? Quantas vezes você já tentou mudar e não conseguiu? Seja sincero com você mesmo. E você sempre pensou que foi falta de disciplina, falta de foco, falta de força de vontade. Mas não é. E essa vida aqui, essa sua vida atual, ela começa a se repetir, ela vai se repetindo todos os dias. Você está vivendo a mesma vida, cara. Você não sai do mesmo patamar financeiro. Você não tem novas amizades, amizades valorosas que te puxem pra cima. É sempre os velhos amigos, sempre aquele pessoal com aquela conversinha. Você não consegue escapar disso. Sua saúde é a mesma, cara. Você tenta iniciar, fazer exercícios, uma caminhada, começar a musculação. Você mantém por pouco tempo isso. E você pensa que a culpa é sua. A culpa é minha. Eu não consigo mudar de vida. Essa vida que eu estou levando, sou eu. É isso mesmo. As coisas são como são, né? Esse é quem eu sou. Essa é a minha vida. Não é isso que você pensa? Você quase muda. Quase. Bate na trave.
mas você sempre volta para os velhos hábitos, né? Você acorda e pega o celular e vê o que você costuma ver. Antes de dormir, a mesma rotina, você sempre faz as mesmas coisas. No final de semana, pouquíssimo diferente do anterior, quase nada muda. Você tem uma rotina, você tem uma vida. Você vem trazendo essa vida com você durante muito tempo. E isso vai se acumulando. Porque no fundo, no fundo, você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que você está evitando. Você sabe onde você está errando. Mas mesmo assim, você não faz. E quanto mais isso se repete, mais você pensa que o problema é você. Que é falta de disciplina, que é falta de força de vontade, que é falta de foco. Mas e se não for isso? E se o problema não estiver naquilo que você faz, mas sim no padrão que está por trás de tudo isso? Porque quando você começa a enxergar esse padrão, tudo muda. Vamos lá, então preste atenção, porque agora é muito importante, é onde tudo muda. Você não está repetindo os mesmos comportamentos. Você está repetindo quem você é. E essa é a diferença que quase ninguém percebe. Porque o problema não está no comportamento que você faz, mas sim no que está por trás desse comportamento. Porque o seu comportamento é só consequência. Pensa bem, todos os dias você acorda, você pensa do mesmo jeito, você age do mesmo jeito, toma atitudes, decisões da mesma maneira. E isso cria um padrão que se repete automaticamente, sem que você perceba. E toda vez que você repete esse padrão, esse ciclo, toda vez que isso acontece, isso se fortalece, mas ele vira você. É como se todos os dias você estivesse confirmando para o seu cérebro: eu sou assim. Veja bem, preste atenção, não importa se você quer mudar, não importa se você quer fazer diferente, se no fundo, os seus pensamentos, ações e emoções continuam as mesmas. Você sempre volta para a vida anterior, porque o seu comportamento, seus hábitos, ações, reações, decisões, erros, emoções, pensamentos, sentimentos, eles seguem o quê? A sua identidade. É por isso que se você tenta mudar só isso aqui, só os seus hábitos, não funciona. Porque os seus hábitos seguem a sua identidade e não o contrário. Você até pode tentar mudar, tá? Seus hábitos, suas ações, reações, decisões. Mas se você não mudar a sua identidade, tudo isso que você tentou mudar acaba voltando para o padrão anterior, para a vida anterior. Enquanto você não muda a sua identidade, você continua preso na mesma vida. Mas quando você percebe isso, novas possibilidades aparecem. Agora deixa eu te mostrar como que esse padrão funciona na prática. Porque quando você entende isso, fica impossível você não enxergar. Tudo começa com um pensamento. Um pensamento singelo, simples, inofensivo. Algo do tipo: é só hoje, depois eu faço, amanhã eu faço, deixa pra mais tarde. Certo? Tudo começa com um pensamento. E cada pensamento ele gera uma emoção. Cada pensamento gera uma emoção, um sentimento específico. Talvez um desconforto, uma fuga, uma ansiedade quase imperceptível, mas está lá. Cada pensamento gera uma emoção. E cada emoção, ela cria uma ação do tipo: você adia o que precisa fazer, você busca
prazer rápido, soluções fáceis. Você adia, você se distrai, você busca algo fácil, você evita fazer aquilo que você deveria fazer, que você definiu para você fazer. Veja bem, o fato de você não fazer é uma ação. O fato de você evitar fazer aquilo que você tinha definido é uma ação. E no momento, isso até alivia. No momento, isso até alivia, dá uma sensação rápida de conforto. Só que esse alívio tem um preço. Ele reforça um padrão. O seu cérebro percebe isso aqui, pensamento, emoção e ação, e ele entende que essa é a solução, e ele aprende esse ciclo. E toda vez que você encarar um problema do mesmo tipo do anterior, ele vai falar: essa é a solução. Adiar, buscar alívio rápido, não fazer, fugir. E no dia seguinte começa tudo de novo. Mesmo tipo de pensamento, mesmo tipo de emoção, mesmo tipo de ação e mesmo tipo de resultados, mesmos resultados, cara. Os mesmos resultados. E qual que é o resultado? A sua vida. Essa vida que você tá levando hoje, medíocre. Essa vida de desânimo, você não tem vontade de fazer nada. E não adianta, cara, você ficar vendo vídeos motivacionais do David Goggins correndo na praia, Don't Hurt, falando que você precisa se movimentar, se mexer, mudar de vida. Vídeos motivacionais de gente na academia, puxando ferro, né, suando, aquele suor escorrendo, malhado pra caramba, e você se olha no vídeo e fala: olha eu lá. Olha eu lá, sou eu, cara. Amanhã sou eu que vou estar daquele jeito. Não vai, meu irmão. Você não vai. Sabe por quê? Porque quanto mais esse ciclo se repete, pensamento, emoção, ação e resultados, mais ele se fortalece. E mais você faz isso no automático. E mais você faz isso sem perceber. E mais você aceita que essa vida é só você. Preste atenção, preste atenção. Veja bem, o seu cérebro, ele não está tentando te sabotar. A fisiologia do seu cérebro funciona para que você economize energia. A nossa evolução fez com que nosso cérebro evoluísse dessa maneira, economizando energia. É uma maneira da nossa espécie sobreviver. E como que ele economiza energia? Não fugindo do familiar. Não fugindo da zona de conforto. Tudo que foge da zona de conforto é o desconhecido para o seu cérebro. E aquilo que é o desconhecido para o seu cérebro é um risco. E se é um risco, você pode gastar energia. Mas você foi feito, o cérebro evoluiu para que você não gaste energia. Então ele faz com que você fique preso nisso, que é o seu familiar, a sua zona de conforto, aquilo que você já conhece, aquilo que você repete diariamente. E cada vez que você repete isso, mais isso se fortalece. Olha a mágica da coisa. Você quer mudar de vida, mas repete os comportamentos. Você quer ter novos resultados, mas não muda de identidade. Você tenta agir diferente, você até tenta. E no começo, você consegue agir diferente, mas o seu cérebro, ele cria uma resistência, uma fuga. Ele te puxa para a vida anterior, para os hábitos antigos. Ele começa a causar um desconforto, um certo desconforto em você. Uma vontade de voltar. Não porque você esteja errado, mas é porque você está saindo do automático, daquilo que ele já conhece, daquilo que é familiar para ele. E preste atenção, enquanto esse loop estiver ativo, você vai continuar reforçando e reforçando e reforçando isso em você mesmo, esse padrão, todos os dias. Todos os dias você vai criar a mesma vida, vai ter os mesmos resultados. Você vai acordar
todos os dias, um após o outro, vivendo a mesma vida medíocre todos os dias, sem perceber. Mas quando você enxerga isso, tudo começa a mudar. E o problema desse padrão é que ele não aparece de forma óbvia. Ele vai quebrando sua vida aos poucos, de forma silenciosa, sem que você perceba. Você continua vivendo, você continua fazendo as coisas, você continua tentando, mas nada muda. Os dias passam e parecem iguais. As semanas passam e você sente que está no mesmo lugar. E aos poucos uma sensação começa a crescer em você. Uma frustração, uma sensação que parece que você está travado. Que você tem um potencial que você não consegue usar. Não é isso que você sente? Fala a verdade. E isso começa a pesar de verdade. Porque não é falta de tentativa, você tenta, você pensa, você até começa, mas você não sustenta, você não consegue mudar, você volta para o padrão anterior. E quer saber? Cada vez que isso acontece, cada vez que você tenta mudar e não consegue, cada vez que a vida te puxa para o padrão anterior, você começa a duvidar de você mesmo. Você perde confiança em você, cara. Você começa a ter pensamentos do tipo: talvez eu não consiga mesmo. Talvez outra vida não seja pra mim. Talvez a vida que Deus tem pra mim é essa mesmo. E isso é perigoso. Muito perigoso. Porque o problema nunca foi a sua capacidade. É o padrão que você vem repetindo. E como esse padrão é silencioso e invisível, você acaba culpando a si próprio. Você se olha no espelho e se sente um fracassado. Você vê as pessoas alcançando coisas que você não alcançou e você se sente mais um lixo, menos que mediano. Se sente no fundo do poço porque você tenta e não consegue. É ou não é? É essa a verdade ou não é? E enquanto isso, o tempo passa. Dias viram semanas, semanas viram meses, e você olha para sua vida e parece que nada mudou, tudo continua a mesma coisa. E aí vem aquela sensação que é a mais difícil de todas, a de que você está ficando para trás. Não por falta de potencial, não por falta de capacidade, mas por conta desse ciclo que é invisível e silencioso. Você se sente preso e preste atenção. E enquanto isso não muda, o futuro começa a se parecer cada vez mais com o passado. É ou não é? Você perde a esperança de mudar de vida. Mas não precisa ser assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com sinceridade. Você realmente quer mudar ou você só está tentando? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas, entre tentar e querer mudar de verdade. Tentar é confortável. Você começa, você para, você volta e você acaba preso no mesmo ciclo. Você continua preso no mesmo ciclo. Mas para você mudar de verdade, isso exige que você passe por algo que a maioria não passa, que a maioria desiste e foge. É o desconforto. Por quê? Porque toda vez que você tentar fugir desse padrão, o seu cérebro ele vai causar um desconforto, uma resistência. Você vai sentir vontade de voltar, de aliviar, de deixar para depois. E é exatamente nesse momento que você decide. Ou você volta pro automático, pro padrão, ou você muda de fase, cara. Você vai em busca da nova vida.
E a maioria decide ficar preso no mesmo ciclo, na mesma vida mediana. Mas não porque não querem mudar. Eles querem mudar. A maioria quer mudar. Mas porque não querem encarar o desconforto do processo. Então, pensa com calma. Você realmente quer continuar vivendo essa sua vida todos os dias pro resto da sua vida? Ou você quer fazer uma mudança de verdade? Ou você quer alcançar novos patamares? Realizar seus sonhos? Você quer continuar vivendo isso ou você está disposto a fazer diferente de verdade? Por quê? Porque a partir de agora, no vídeo, não é mais sobre você entender. É sobre escolher. Agora você já começa a entender por que mudar é tão difícil. Não é porque você não quer, não é porque você não entende. É porque dentro de você há duas versões. Há uma que quer mudar, que quer uma nova vida, que quer iniciar novos projetos, alcançar novos patamares, ter mais resultados. Mas tem outra que já é a versão familiar, que está acostumado com essa vida de hoje, que é o padrão, que é reforçado diariamente quando você repete as mesmas coisas, os mesmos hábitos. Então, essa versão que você é hoje, ela entra em conflito com essa versão sua que quer mudar, que quer novos patamares, quer uma nova vida. E o seu cérebro, ele se acostumou com essa versão, que é a versão que você é hoje, que é a versão do padrão que veio sendo reforçado ao longo de muito tempo. O seu cérebro, ele já tem essa versão como familiar, ele já aceita, já é o normal dele. E toda vez que você tenta sair dessa versão, ele cria resistência, ele te puxa de volta, ele cria um desconforto. Por quê? Porque ele conhece essa versão como uma versão segura. Isso é segurança, é algo que ele já conhece. Ele não quer que você saia da segurança. E ele prefere te manter ali, cara, preso atrás das grades. Você tá preso. Mesmo que não seja bom, ele prefere te manter ali. Mesmo que isso esteja te travando. Porque ele gosta do familiar, do que é seguro. E ele não quer arriscar. Veja bem, o seu cérebro, ele não busca o melhor para você. Ele busca segurança. A nossa evolução como espécie dependeu disso, de segurança, de guardar energia, de não arriscar, de fugir do desconhecido. Nosso cérebro, ele nos manteve a nossa espécie viva até hoje com esse sistema. E toda vez que você tenta quebrar esse sistema, acende uma luz vermelha na sua cachola. O seu cérebro na hora fala: opa, problema. Por quê? Porque não é mais familiar para ele. Ele começa a te gerar desconforto, te puxar pro padrão antigo. É por isso que você começa as coisas na sua vida e para. Você decide, mas você volta atrás. Você tenta, mas desiste. Não porque você seja fraco, você é fraco, não por causa disso, mas porque esse padrão já é forte, já é automático, ele age no silencioso, bloqueando, te travando, e você não percebe isso. Você está sendo puxado de volta o tempo todo. E toda vez que você tentar mudar de vida sem mudar o padrão, você vai falhar miseravelmente. Sempre vai parecer uma luta contra você mesmo, e você sabe disso. Mas, veja bem, preste atenção, mas quando você entende isso, você começa a lutar do jeito certo. Agora, presta atenção nisso, porque essa é a mudança que muda tudo. Porque você não muda fazendo as coisas diferentes. Você muda sendo diferente. E isso muda completamente a forma como você encara o processo. Porque até aqui
você estava tentando mudar as suas ações, certo? Você tentou criar novos hábitos. Você tentou se forçar a fazer o certo. Você tentou agir como alguém diferente, mas você continua sendo a mesma pessoa aqui dentro. E é por isso que não sustentou as mudanças. Porque não é o comportamento que vem primeiro. O que vem primeiro é a sua identidade. Você não age de um jeito e depois você se torna aquilo. Você primeiro se torna aquilo para ter o comportamento daquele novo eu. Você se torna, então age. E isso acontece nas pequenas coisas, nas pequenas decisões que parecem irrelevantes durante o dia. Quando você escolhe continuar ao invés de parar. Quando você escolhe fazer mesmo sem vontade. Quando você escolhe não voltar para o automático. Essas pequenas decisões vão enviando mensagens para o seu cérebro. Um sinal diferente, do tipo: talvez eu não seja mais aquela pessoa. E quanto mais você repete isso, mais essa nova versão começa a se formar, crescer, fortalecer. Não de uma vez, não de forma radical, mas aos poucos, de maneira gradual. Um pouquinho por dia, mas de forma consistente. E é assim que uma nova identidade é formada, não com grandes decisões, mas com pequenas decisões repetidas diariamente, consistentemente. E quando a sua identidade começa a mudar, o comportamento acompanha de forma natural, nada forçado. Mas existe um ponto importante aqui, onde a maioria das pessoas que querem mudar de vida trava. Preste atenção. Então, como você começa a mudar de vida na prática, de verdade? Preste atenção. Não é com grandes decisões, são com pequenas decisões diárias. Não é com um plano perfeito, são nos pequenos momentos. Nos pequenos momentos em que o padrão aparecer, o velho padrão aparecer. Porque é ali que tudo acontece. Quando vem aquele impulso de não fazer o que você tinha definido para fazer. Quando vem aquele impulso de adiar, de deixar para depois e você decide continuar. Nas pequenas decisões, quando vem aquela distração que sempre roubou o seu foco. E você decide não se distrair, não pegar o celular no meio de um trabalho importante, no meio de um estudo importante. Quando você decide não voltar para o automático. Antigamente, no padrão anterior, você apenas reagia. Veio um impulso e logo em seguida a ação. Você não tinha um período para observar, para criar escolhas, para decidir qual das escolhas você vai adotar. Você só agia, vinha um impulso e ação. Agora não. Quando você entende todo o processo, quando você entende que precisa criar uma nova identidade, você observa diante de todas as decisões, diante de todos os impulsos, você para e observa e respira e não reage automaticamente da maneira que o padrão antigo tinha te doutrinado. Você agora vai observar, criar escolhas e decidir. Você vai tomar uma decisão diferente para uma identidade diferente, uma nova identidade. Veja bem, preste atenção no que eu vou falar. Você não precisa ser perfeito. Você não será perfeito. Você vai manter alguma coisa do padrão anterior. Mas você precisa ser consciente. Por isso que é muito importante que você observe o seu comportamento, o seu padrão. Mesmo
Mesmo que às vezes você queira desistir da mudança, continue por mais um pouco, por mais uma milha, por mais alguns minutos, não importa. Seja consciente da mudança. Não repita o padrão antigo. Quando vier a vontade de desistir de mudar, continue. Continue, nem que seja mais um pouquinho. Você pode até sentir um impulso de se distrair no meio de uma tarefa. Mas não reaja no automático. Pare um pouco, respire, tenha consciência do que está acontecendo com você. Aí depois você toma uma decisão. Porque no padrão anterior, assim que chegava o impulso, você reagia. Agora não, você está criando uma nova identidade. Uma identidade que decide e não que age no automático. E preste atenção, toda vez que você agir de maneira diferente, você está quebrando o padrão. Você está enviando um novo sinal ao seu cérebro. O sinal de uma nova identidade. E cada vez que você envia esse sinal, você reforça essa nova identidade. E isso vai se acumulando. Isso é algo constante, consistente, gradual. Ninguém vai enxergar uma mudança drástica em você do dia para a noite. Mas você vai ganhando consciência, vai ganhando autonomia, vai saindo do automático, vai ganhando controle sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre suas decisões. Vai tendo consciência desse seu novo eu que você está construindo. E aqui está um ponto importante. De novo, você não será perfeito, mas você precisa repetir esses sinais da nova identidade que você precisa enviar para o cérebro. Você precisa ser constante. Erros acontecerão, você terá recaídas, você terá muito desconforto ao fazer isso. Mas você não pode desistir de mudar o seu padrão, principalmente nas pequenas decisões do dia a dia, porque é a repetição que vai construir esse novo padrão. E no começo você vai ter vontade de voltar para o padrão anterior, para sua vida antiga. E às vezes você até vai voltar, mas é importante que você tenha noção de que você precisa repetir, ser autônomo nas suas decisões e não agir como no padrão anterior, de maneira automática. Impulso, ação, impulso, reação. Não, agora é impulso, você vai observar, vai sentir, vai ter consciência de que você recebeu um impulso, para depois você agir. Nesse momento de consciência, você vai criar escolhas, certo? Que você vai escolher posteriormente. Quebre o automático, quebre o padrão anterior. Envie sinais ao seu cérebro de que ali está uma nova pessoa, uma nova identidade, que age diferente. E aos poucos, preste atenção, e aos poucos você começa a sentir a mudança. Sua reação emocional vai ser diferente, seus sentimentos com relação à sua vida vão ser diferentes. Aquela força que te puxava para trás, para a vida anterior, aquela força, né? Digamos que aqui é a sua vida anterior, aqui é a nova vida que você quer construir, né? Você tá vindo para cá e tinha uma força que te puxava para cá. Essa força aqui, cara, que te puxava para a vida anterior, ela vai perdendo a força, vai perdendo poder sobre você. Aquilo que parecia difícil começa a ficar mais natural, porque agora você não está tentando agir diferente. Você está construindo uma nova identidade. Você está construindo uma nova forma de ser. E quando isso acontece, o processo deixa de ser uma luta constante e começa a fazer sentido. Mas, preste atenção, mas existe uma parte desse processo que muita gente não entende.
e acabam desistindo antes da verdadeira mudança acontecer. E aqui está a parte que quase ninguém te fala. Mudar vai ser desconfortável, mas não de um jeito extremo, mas sim de um jeito estranho, como se algo não estivesse se encaixando, porque quando você começa a agir diferente, o seu cérebro já não reconhece como familiar e você sai do padrão. E isso gera uma sensação de estranheza, como se você não fosse mais a mesma pessoa. E é aí que vem a vontade de voltar pro automático, voltar pro que é mais fácil, voltar para uma vida que você já está acostumado, voltar para algo que você já sabe como funciona, porque o antigo é familiar. Mesmo que não seja bom, mesmo que esteja te travando, mas ele é conhecido e o cérebro adora o conhecido, o zona de conforto. Ele prefere o conhecido do que o incerto. E quando você tenta mudar, ele cria uma resistência silenciosa que aparece como dúvida, como cansaço, como falta de vontade. Mas não é falta de vontade, é o seu sistema reagindo à mudança, querendo voltar para o padrão anterior. E se você não entende isso, você interpreta errado, você acha que não está funcionando, você acha que não é para você, acha que deveria ser mais fácil. Então você para e volta para o ponto inicial e reforça ainda mais o padrão antigo. Mas, veja bem, quando você entende o que está acontecendo, tudo muda, porque você começa a ver esse desconforto, essa resistência de outra forma. Você entende que isso faz parte do processo. Isso é um sinal de que você está saindo do automático, um sinal de que você está construindo uma nova identidade. E isso muda a forma como você reage. Você não precisa gostar desse processo, você precisa atravessá-lo, mesmo que seja devagar, mesmo que não seja perfeito, porque é a persistência que vai construir, que vai permitir que esse novo padrão se forme. E chega um momento que aquilo que era estranho começa a se tornar natural. Mas isso só acontece depois que você passa por essa fase. E é depois dessa fase que você começa a perceber algo diferente. Não é explosivo, tá? É lento, é constante, é gradual, é real. Você começa a notar que não age mais de forma automática. Aquele impulso que antes se aparecia e você já reagia, você não cede mais a ele da mesma maneira. Ele ainda aparece, só que você tem o maior domínio sobre você mesmo, sobre suas ações. Você tem um maior autocontrole. Existe um espaço maior entre o impulso e a ação. Você conseguiu esticar esse espaço. Agora você para, observa, analisa. Surgem escolhas, opções para você tomar e você então decide. E isso muda tudo, porque antes era automático, agora é uma escolha consciente sua, da sua nova identidade, da identidade que você está criando. Você começa a sustentar mais as mudanças que você decidiu fazer na sua vida, né? O que antes você não aguentava, você largava rapidinho, você parava na metade, decidia fazer e já no outro momento já desistia. Agora não. Agora você consegue sustentar mais, por mais tempo. Mesmo que você desista, você continua mais tempo envolvido nos seus projetos. E esse um pouquinho mais que você aguenta, essa força que você tem de segurar mais, ela vai se acumulando, e a sua mente, que antes reagia automaticamente aos impulsos, a sua mente começa a ficar mais estável, ela não começa a ir de um lado para outro como ia antigamente.
Ação, reação, impulso, reação. Quer estímulos, estímulos. Agora não, você tem uma mente mais estável, menos dependente de estímulos o tempo todo. E isso traz uma nova sensação para você, uma sensação de controle. Não de ser dominante de tudo, mas de não ser dominado por estímulos, por impulsos, entendeu? Não ser dominado pelo padrão antigo que reagia, certo? Que reagia no automático. Agora não. Agora você tem essa sensação de controle e realmente você alcança o maior autocontrole. E juntamente com isso vem mais clareza. Mais clareza, você tem noção do processo que você está passando, você consegue perceber os momentos em que o antigo padrão assumiria, onde você reagiria automaticamente. E agora, ao perceber, você já muda de atitude, você age diferente, você age conforme a sua nova identidade, a identidade que você está construindo. E isso faz essa mudança inteira que você está fazendo ficar visível não só para você, mas nas decisões que você toma durante o seu dia a dia, na forma como você vive no dia a dia, na sua forma de reagir, na sua forma de entender o desconforto, da maneira como você encara as intempéries da vida. E ao pouco, essa versão antiga aqui, ó, aprisionada, ela vai sumindo, vai perdendo o controle sobre você. Por quê? Não porque você lutou contra ela, não, mas porque você deixou de reforçar esse ciclo, que é o ciclo que criava essa sua versão. Você está criando uma nova identidade, uma nova versão, uma outra pessoa, é praticamente uma nova pessoa, mudada, diferente, dona de si, diferente desse cara aqui aprisionado. E quando tudo isso acontece, você percebe que está se tornando uma pessoa diferente, melhor, dona de si, com novos pensamentos, novas ações e, por consequência disso, novos resultados, uma vida nova. E é aqui que a mudança começa a se sustentar. Mas tem um ponto importante que você precisa entender para não voltar para o início. Se você olhar para tudo isso que a gente conversou aqui com atenção, você vai perceber que o problema não está só naquilo que você faz, mas naquela pessoa que você vem sendo, porque no fim tudo segue um padrão simples. Veja bem, identidade gera padrão, certo? Identidade gera padrão, padrão gera comportamento, e comportamento reforça a identidade. É um ciclo, cara, é um ciclo, desde o início foi um ciclo. Então você percebe que cada vez que você repete esse ciclo, mais você reforça essa identidade. Antes você reforçava uma identidade antiga, agora você está trabalhando em reforçar uma identidade nova, mais alinhada com seus sonhos, com a sua vontade de viver, com seus objetivos. Veja bem, preste atenção, não é uma ação isolada que define a sua vida. É o sistema, cara, é a repetição de um padrão. E quanto mais você repete, mais você reforça. E se você pensa igual, sente igual, age igual, você continua sendo a mesma pessoa. Você continua tendo os mesmos resultados. E qual é o resultado disso? A sua vida, a versão de vida que você tem hoje. Ela é resultado de um ciclo que você criou ao longo dos anos, do tempo. É por isso que quando você muda esse sistema, mesmo que aos poucos, você começa a quebrar essa identidade e criar uma nova. Quando você tenta mudar esse sistema, tudo começa a mudar aos poucos, porque não é uma tentativa isolada, é uma tentativa na base, cara, na sua identidade, na forma como você pensa, como você reage, como você decide. E isso altera o padrão, que altera o comportamento, que cria uma nova identidade, e a sua realidade começa a mudar junto. Porque no fim, a sua vida não é o que você quer, é o que você repete.
E quando você entende isso, você para de tentar mudar do jeito errado. Você começa a construir algo que se sustenta. E é isso o que importa. Talvez por muito tempo você tenha achado que estava preso, preso nessa sua realidade, nos seus hábitos, nos seus resultados, mas não estava. Na realidade, você está apenas repetindo pensamentos, emoções, ações, todos os dias, diariamente. E é isso que te mantém no mesmo lugar. Mas isso também significa algo muito importante. Se você consegue repetir, você também pode mudar aquilo que você está repetindo. Mesmo que seja aos poucos, mesmo que não seja perfeito. Porque no momento que você começa a mudar as suas ações, suas atitudes, seus pensamentos, suas emoções, uma nova identidade começa a ser criada. E com essa nova identidade, uma nova vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, eu agradeço muito, isso iria me ajudar bastante. E é uma maneira de você receber avisos sobre os novos vídeos, as novas aulas que estão surgindo aí. E para vocês que ficaram até o finalzinho do vídeo, meu muito obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham o maior sucesso do mundo. Deus abençoe a semana de vocês. Fiquem com Deus.